Então, com alegria, me dirijo a todos os membros nas suas diferentes funções dentro do Instituto Jesus Maria José para conversarmos um pouquinho a respeito de palavras, temas e lema relativo a esse próximo 17º capítulo geral, que nós celebraremos no início do próximo ano. A minha proposta é que a gente tenha um início valorizando um pouco a dimensão da maturidade que é necessária para a celebração de um capítulo. Depois, aos poucos, eu vou entrar no tema, no lema, vou tentar aprofundar esse material todo e dar a vocês a oportunidade depois de visualizar através da palavra de Deus, mas também através desse texto que todos estão recebendo para ser estudado, um texto que eu sintetizei, e para que vocês possam realmente dar um aprofundamento necessário para o tema. Eu sou o padre Rubens Pedro, sou missionário oblato de Maria Imaculada e aceitei com muita alegria acompanhar esse próximo capítulo geral do seu instituto. Quero dar boas-vindas a todos os colaboradores e colaboradoras que certamente não terei oportunidade de conhecer. Quero dar boas-vindas também aos membros da Fraternidade Jesus Maria José, que segue essa experiência bonita de espiritualidade vinculada à Beata Rita Amada de Jesus, e quero dar boas-vindas de uma maneira muito especial às irmãs que elegerão em breve os membros que comporão o capítulo e que depois terão oportunidade ainda de aprofundar o tema que eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão nesse momento. A minha especialidade é psicologia, então eu queria começar a trabalhar um pouquinho com a ideia de que um capítulo deve representar uma experiência de maturidade. Maturidade para o Instituto como um todo, mas uma maturidade que exige também um conhecimento e uma valorização do indivíduo, de cada uma de vocês, naquilo que vocês têm de especial. E nós faremos isso porque o tema que a gente tem é esse que está colocado na tela para vocês a partir de agora. Uma exigência do capítulo é maturidade, maturidade humana, afetiva e religiosa. E eu começo com essa frase desafiadora, assim como eu espero terminar com uma frase desafiadora. A idade chega para todos e para todas, mas a maturidade, infelizmente, não. Ser maduro, passar por um processo de maturação é muitas vezes uma exigência, uma necessidade, mas a pessoa pode de alguma maneira se esquivar e por conta disso pode sofrer consequências e fazer outros sofrer consequências dessa imaturidade dela, e aparece muitas vezes isso nos nossos encontros, nos nossos capítulos, na nossa realidade. Nós queremos valorizar o processo de maturidade de cada uma, as conquistas de cada uma e priorizar isso para o nosso próximo capítulo. Maturidade, é bom lembrar, o verdadeiro amadurecimento humano é base da maturidade cristã e acaba por definir a verdadeira fé em uma dimensão mais profunda na nossa relação com Deus. Então, realmente, tudo que a gente pode praticar na relação que a gente tem com Deus, com o outro e na experiência de fé exige um pouco de maturidade humana e desenvolvimento humano, vinculado então a todo o processo de crescimento pessoal, particular e também comunitário. Maturidade é uma terminologia de caráter psicológico, não é? E que se usa para indicar que se uma pessoa responde aos desafios que são colocados na vida dela, em quaisquer situações, a sua realidade, a sua forma adequada, de maneira adequada e de maneira adaptativa, se essa resposta é adequada, significa que a pessoa tem maturidade, não é? Diante dos desafios da vida, cada um de nós podemos reagir de maneira diferente, mas o ideal é que cada um faça isso da melhor maneira possível, adequada e adaptativamente para mostrar o seu grau de maturidade. A maturidade se refere também ao grau de coerência entre aquilo que a gente é de fato e aquilo que a gente pretende ser ou aquilo que a gente apresenta às outras pessoas. Não é? É importante lembrar que uma pessoa imatura muitas vezes se apresenta frágil quando ela na verdade é forte,
ou muitas vezes se apresenta forte e corajosa, quando na verdade ainda é muito fragilizada internamente, e essas discrepâncias podem atrapalhar muito as nossas relações, seja no âmbito familiar, para colaboradores e para os membros da fraternidade, seja também em âmbito da vida consagrada, como a gente já teve uma outra oportunidade de visualizar. Se pode adicionar à maturidade diferentes adjetivos para especificar isso, não é? A maturidade de caráter emocional, psicossexual, afetiva, social, espiritual, comunitária. Então nós temos vários aspectos da maturidade humana e ela tem a ver, cada uma delas corresponde de uma certa maneira a uma área da vida, com seus desafios e com as suas possibilidades. A maturidade é um processo contínuo, então é muito importante saber que durante toda a vida nós amadurecemos. A nossa última oportunidade de amadurecer acontece justamente no momento em que a gente deixa esse mundo, não é? Então, maturidade é resultado do desenvolvimento humano e é, como todo processo de desenvolvimento, um processo contínuo, necessário. E aqui eu coloquei uma observação, né? Quiçá, tomara que seja um processo também progressivo, né? Como a gente tem costume de falar. É uma condição necessária a maturidade para o enfrentamento de quaisquer situações, resultante da combinação de processos que, conectados intrinsecamente, se influenciam mutuamente. Entretanto, aspectos distintos, não é, de dentro de cada uma de nós, podem se apresentar mais ou menos desenvolvidos, gerando crises, conflitos e sofrimentos de uma maneira pessoal ou de maneira comunitária. O que significa isso? Significa que como o processo de maturidade é contínuo, não é? E talvez progressivo, mas ele também compreende várias áreas. Infelizmente, muitas vezes uma área da gente é bem desenvolvida e a gente tem talvez uma grande capacidade de se relacionar do lado de fora, com pessoas externas, mas é pouco desenvolvido para a convivência interna, para a convivência humana que se exige dentro de uma vida comunitária. Então, um aspecto muito desenvolvido de um lado pode ser pouco desenvolvido de outro. Uma pessoa pode ser muito madura do ponto de vista intelectual e, por conta disso, fazer belíssimas produções, mas pouco desenvolvida do ponto de vista psicossexual ou do ponto de vista da maturidade humana, da convivência comunitária. Então, esses elementos que se conjugam e que se relacionam intrinsecamente muitas vezes podem se encontrar em níveis diferentes. Um tem um nível mais elevado, outro menos elevado. Por isso que se gera tantos conflitos, tantas dificuldades que na vida comunitária a gente experimenta, mas também na vida familiar. Às vezes uma pessoa é muito presente na vida da família, mas é pouco estruturada para lidar com aspectos financeiros e assim por diante. Então, esses aspectos de maturidade e imaturidade, que muitas vezes estão desconectados intrinsecamente um com o outro, podem gerar sofrimentos para a própria pessoa e também para as pessoas com as quais elas convivem. Por isso, na observação final desse quadro, a gente tem uma ideia muito importante. Importa muito criar e manter relações de caráter terapêutico. Quando eu digo relações de caráter terapêutico, não estou dizendo relações que acontecem dentro do consultório de psicoterapia. Isso pode ocorrer e deve ocorrer quando é necessário. Mas relações terapêuticas são relações que a gente cria com amigos verdadeiros, com pessoas que realmente querem o nosso bem, que expressam para a gente aquilo que é a nossa verdadeira dificuldade e que vêm atrás de nós, não é? Trazendo uma complementariedade de elementos que eventualmente a gente esteja passando por nós de maneira desapercebidas. Eu gosto muito dessa imagem que está colocada abaixo desse quadro, porque relação terapêutica é isso, não é? Uma pessoa está colocando ou ajudando a colocar o coração do outro no lugar. E relações tóxicas, como a gente fala, é o oposto disso, né? São pessoas que retiram de nós a nossa sobriedade, a nossa capacidade, o nosso equilíbrio, retiram de nós o nosso desejo de viver, a nossa capacidade de conviver.
Então, o processo de maturidade, de maturação, ele exige isso, relações terapêuticas e essa abertura para ouvir a verdade que o outro está trazendo a meu respeito e a possibilidade de comentar ou de levar ao outro aquilo que é a verdade a respeito dele, e assim todos nós podemos crescer de maneira contínua e verdadeira. Um último aspecto que eu quero trazer a respeito desse tema, maturidade, que, como eu falei, é um tema básico, né, inicial para a confecção ou para a organização do nosso capítulo, é que a maturidade supõe alguns elementos que, de uma certa forma, fazem parte da vida de cada um e cada uma de nós. Primeiro, a maturidade supõe um mínimo de conhecimento e de aceitação de si mesmo, ou si mesma, não é? Porque cada um de nós deve saber um pouquinho quem a gente é. E quanto mais a gente descobre a respeito de si mesmo e de si mesmo, mais a gente tem que desenvolver uma capacidade de autoaceitação. Isso implica também na possibilidade de aceitarmos e de vivermos bem com outras pessoas com as quais nós temos relacionamento e que são diferentes de nós, não é? Segunda coisa é uma capacidade de uso da liberdade. Liberdade para viver a afetividade com sobriedade, com simplicidade, de poder se sentir amado e de amar o outro de verdade, né? Liberdade também para viver a experiência da solidão, quando a gente é, de muitas maneiras, convidado a estar sozinho, que a gente não se sinta só, porque a gente é capaz de fazer boa companhia para si mesmo, né? Outra coisa que a maturidade supõe é o desenvolvimento dos próprios interesses. Então, cada uma de vocês, não é? Sejam nossos membros da fraternidade, sejam colaboradores, sejam as irmãs que pertencem ao Instituto, têm os seus próprios interesses. E eles devem ser manifestados e, de alguma maneira, a pessoa deve se sentir convocada a desenvolver ao longo da sua vida esses interesses pessoais e particulares. Pode ser que isso seja uma área, não é? Uma disciplina, pode ser que seja um hobby, pode ser que seja alguma coisa que a gente é capaz de fazer bem feito, mas desenvolver isso supõe apropriar-se da dinâmica da própria maturidade. Outra coisa importante é o cultivo das relações interpessoais, não é? Uma pessoa madura consegue realmente cultivar relações interpessoais com os outros. Relações interpessoais significa que eu ofereço, não é, aquilo que eu tenho, mas eu também estou aberto a receber. Muitas de vocês, muitos de nós, somos extremamente generosos na hora de se entregar, mas somos muito cruéis consigo mesmo na hora de receber, não é? Na hora de acolher o outro que nos traz alguma coisa ou que contribui de alguma maneira para o nosso crescimento pessoal. É como se o fato da gente se entregar já fosse suficiente para configurar uma experiência de maturidade e de fato não é. É preciso sempre essa complementariedade, essa ideia dos dois lados. Outro elemento sobre a maturidade é que ela supõe e espera e deseja uma abertura para receber questionamentos. As pessoas têm direito de nos questionar nas nossas atitudes, têm direito de perguntar coisas a respeito da gente e a gente deve receber isso com carinho, não é? Quando uma pessoa é imatura, mesmo perguntas simples como onde é que você foi, o que aconteceu lá, como foi tal encontro, não é? Onde é que você passou as últimas horas, coisas que demonstram interesse, muitas vezes afetivo, né? E uma preocupação real com o outro, se torna para a pessoa que não tem maturidade um elemento de persecutoriedade. E por conta disso, muitas relações se estragam, né? E se fragmentam. Um outro elemento importante é propor e desenvolver o seu próprio projeto de vida. Cada uma de vocês sabe o quanto foi difícil ou desgastante, não é? Descobrir qual seria o seu projeto de vida, não é? E isso muitas vezes ocorre na adolescência, na juventude, mas propor esse projeto como um elemento real e desenvolvê-lo é sinônimo de maturidade, né? Desenvolver esse projeto ao longo da vida. Não é um momento, mas é ao longo da vida, né? Tornar-se a professora que você desejou ser, a administradora que você desejou ser, ou a dona de casa, ou a mãe, não é? Ou o marido, não é? O companheiro que você desejou ser. Esse é um projeto de vida que tem que ser proposto e tem que ser desenvolvido, não é? Com a clareza, com simplicidade e com generosidade.
Um último item importante a respeito de maturidade é que a pessoa madura tem um adequado índice de autoestima, não é? Autoestima é um componente que a gente aprende desde quando a gente é muito criança, através do elogio, mas também através da capacidade dos nossos pais de reafirmar a nossa própria capacidade, gerando autonomia, não é? A autonomia da gente, valorizando aquilo que a gente é capaz de fazer. Isso melhora o nosso índice de autoestima e nos dá uma sensação de que a gente é capaz de produzir muitas e boas coisas. Isso certamente se configura como um elemento de maturidade que a gente pode levar por toda a vida. A última observação que está colocada nesse quadro é que o processo de desenvolvimento humano rumo à maturidade é uma realidade, né? Tanto para a caminhada formativa, porque eu sei que a essa altura, muitas vezes, algumas de vocês que já passaram por tantos elementos, né, em tantos processos de aprendizagem a respeito de maturidade, pode dizer, mas isso eu já sei, não é? Então, de fato, entender e valorizar a maturidade, seja na caminhada formativa, seja num processo de discernimento como esse que se impõe um capítulo, né, é muito importante valorizar e rever isso, né? Importa muito descobrir as suas dores, né, os perigos e limitações existentes dentro desse processo, dentro do nosso processo de maturação, dentro da visão adequada a respeito daquilo que a gente já conquistou ou ainda não, para que aconteça uma cura e uma transformação, visando aproveitar melhor as nossas próprias qualidades e as nossas capacidades, sobretudo no momento em que a gente quer celebrar o capítulo geral, como vocês têm a oportunidade de fazer agora. Nesse momento, quero convidar vocês, não é, aí na sua casa, a dar uma pausa nesse vídeo, não é? Você pode parar esse vídeo nesse momento e rezar junto com a sua comunidade aquela oração que veio no folder que pede a presença do Espírito Santo, não é? É uma oração muito simples, muito bonita, muito valiosa, pedindo a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai falar de tema, de lema, vamos falar da palavra que nos norteia, que nos orienta. Então faça uma pausa no seu vídeo, faça uma pausa nessa apresentação e juntas, onde quer que você esteja, com a sua família, com os seus amigos, com as suas irmãs de comunidade, numa assembleia, né? Porque eventualmente esse vídeo vai ser passado e vai ser visualizado nas assembleias regionais e provinciais. Então, numa assembleia, onde quer que você esteja, faça uma pequena pausa, lembra que você é convidada a assumir o capítulo com maturidade e numa experiência de maturidade, e isso é possível fazer, superando dores e transformando elementos que eventualmente não ajudam a gente a crescer, graças à presença e à ação do Espírito Santo. E vocês terão nas suas mãos, então, o folder, e através desse folder, faça a sua pequena oração todas juntas. Depois, vocês vão dar continuidade a esse vídeo. Diante de tudo que foi exposto, então, eu gostaria de convidar vocês a olharem, né, o tema, o lema, e olhar a palavra que nos deve orientar durante esse período, né? Diante do exposto, diante de tudo aquilo que a gente falou a respeito da vida madura, do processo de amadurecimento humano, religioso, espiritual, psíquico, emocional, psicossexual, não é? Porque nós somos uma pessoa inteira e essa pessoa inteira é profunda e verdadeiramente amada por Deus. Diante de tudo isso que foi exposto, que supõe maturidade, que supõe relações verdadeiramente terapêuticas entre nós, e o capítulo deve expressar isso com alegria para todos que conhecem o Instituto Jesus Maria José e que fazem parte da espiritualidade da Beata Rita Madre de Jesus. Diante de tudo que eu acabei de expor nesse primeiro momento, eu gostaria de retomar com vocês agora então o tema, né? O tema é esse: pela esperança, ressignificar a nossa vida consagrada, promovendo comunhão, participação e missão. Esse tema é um tema amplo e que será também aprofundado com a apostila
que vocês receberão de forma teórica, mas no capítulo de uma maneira um pouco mais prática. E aí eu tenho 4 itens que eu vou tentar rapidamente passar com vocês. O primeiro é recordar que o propósito final e comum de todo o processo de capítulo que vocês estão vivendo e que devem viver com intensidade é a dinamização, a manutenção e o desenvolvimento, por assim dizer, da missão decorrente do carisma de vocês. Então, a primeira finalidade de um capítulo é melhorar a qualidade missionária da vida de vocês. É dar a ela o impulso que ela deve ter, a cor, o tom que ela deve ter, não é? E deve dar essa experiência capitular, deve dar às pessoas essa possibilidade, mas também às nossas comunidades. Então, recordo com muita alegria, né, que o propósito final de tudo isso que vocês estão fazendo, daquilo que nós já fizemos, organizando os primeiros passos, daquilo que estamos fazendo agora, estamos celebrando agora através desse vídeo, daquilo que nós faremos ainda, não é? Através da eleição das irmãs capitulares, também da própria celebração do capítulo que acontecerá em janeiro do ano que vem, tudo isso tem a mesma finalidade, melhorar, fazer a manutenção e dinamizar a nossa missão, decorrente do carisma que foi inspirado por Deus na Beata Rita Amada de Jesus. Segunda coisa que eu quero lembrar a vocês todas, não é? E todos aqueles que participam da fraternidade, é que a comunhão é um desafio e uma possibilidade. A comunhão é sempre um desafio, não é? Porque a gente tem que se lembrar que comunhão é resultado do fato de que as pessoas aprenderam a conviver umas com as outras, não é? Mas ela é resultante do esforço comum de viver o perdão. Isso vale para todo mundo. Não é possível haver vida matrimonial sem a experiência de perdão. Não é possível viver vida comunitária sem a experiência de perdão. Então é importante que durante esse período de preparação vocês possam valorizar as suas experiências de perdão e torná-la realmente uma prática usual na vida da comunidade, né? Perdoar porque vocês se amam, perdoar porque vocês querem fazer e querem dinamizar o carisma de vocês vivendo bem a sua missão. Perdoar porque cada uma de vocês conhece a sua própria fragilidade, a sua própria possibilidade. Depois, o terceiro item importante, a essência da vida religiosa consagrada e sua constante ressignificação em função do tempo e das novas necessidades. Isso é muito importante, não é? Nós fazemos capítulos para atualizar a vida comunitária, para atualizar a vida religiosa consagrada, para ressignificar. Ressignificar significa isso, não é? Atualizar, fazê-la corresponder às necessidades do nosso tempo, que são diferenciadas daquelas que nós tínhamos há 6 anos atrás, quando vocês fizeram o capítulo anterior. Celebrar isso com mais coragem, com mais empenho, talvez com mais participação dos leigos, com mais ideias, não é? Com um propósito maior de fazer o Instituto dar certo em todas as regiões do mundo onde ele está presente. E o último item aqui, não é, diante desse tema, é que o maior de todos os entraves que nós temos está vinculado à participação. Porque a participação de cada membro e de cada pessoa que conhece o Instituto Jesus Maria José é uma participação livre. Obviamente, ninguém pode forçar o outro a responder um questionário, a participar de uma reunião, a aprofundar um tema, como vocês têm feito já desde o mês de abril. Lenta e progressivamente vocês têm temas diferentes para um processo de aprofundamento em vida comunitária, conversando, avaliando, rezando a respeito do capítulo. Essa é uma participação que é livre, né? Uma pessoa pode simplesmente se negar a fazer isso, não é? Ou não querer fazer isso, ou não valorizar isso. Mas, de fato, esse é um grande entrave, não é? Porque a sua participação é imperativa. Se você conhece o Instituto Jesus Maria José como leigo, se você é religiosa e participa desse instituto, em qualquer idade que você tenha, e a maior ou menor capacidade que você tenha de participar, não é? Eu convoco você, não é?
livremente, como colaborador, como colaboradora, como membro da fraternidade, como irmã, a participar desse capítulo. Porque esse capítulo precisa da participação, da presença de algumas, mas da oração de todas. E, sobretudo, depois do capítulo, do compromisso de todas e de cada uma e de cada um de nós. Diante do exposto, e aqui o exposto é maturidade, não é? Aquilo que foi falado a respeito de maturidade, não é? O lema que nós temos para o nosso capítulo. Comunitariamente, abraçar as vulnerabilidades como um caminho de conversão. Esse é o lema, né? Se de um lado a gente fala de esperança, de um lado a gente fala dos desafios e das possibilidades, e também a gente lembra que é uma experiência comunitária. Mesmo para aqueles que são da fraternidade, é importante que os membros da fraternidade também se unam em comunidades e assim consigam celebrar a vida. O primeiro item, né, recorda como ponto de partida que as qualidades individuais que vocês têm e que todos nós temos nos diferenciam, não é? Porque cada uma de vocês, de uma maneira diferente, acrescenta alguma coisa ao brilho único que o Instituto Jesus Maria José deve ter, não é? Algumas de vocês são mais administradoras, outras são mais pedagógicas, algumas de vocês têm maior liderança, outras são mais serviçais. Vocês, como membros da fraternidade, você como membro de uma comunidade, você que celebra a vida como colaboradora, cada uma de vocês e cada um de vocês tem qualidades únicas e essas qualidades nos diferenciam. Isso nos lembra sempre o texto da Palavra de Deus que recorda que nós somos um corpo com diferentes membros, onde cada um cumpre uma determinada função e celebrando essa função por causa da presença de Jesus Cristo, celebrando bem essa sua função, você é capaz de realmente produzir o bem e celebrar a vida. Em segundo lugar, queria lembrar vocês, não é? Que comunitariamente, vivendo em comunidades distintas, rumo à maturidade sempre desejada, muitas conquistas foram garantidas. Quer dizer, vocês sabem, e vocês apresentaram isso através dos seus relatórios, não é? Através daquilo que vocês responderam no questionário, quantas coisas boas vocês já conquistaram ao longo desses anos, não é? Quantos sentimentos bons vocês nutrem umas pelas outras, quantas experiências positivas vocês acumularam de contato, de encontro, de celebração da vida, de valorização do seu carisma. Então é importante lembrar que, enquanto as qualidades nos diferenciam, essas qualidades celebradas em comunidade nos garante viver em rumo na direção da fraternidade e também da maturidade. As feridas e contingências, né, são expressões naturais resultantes de enfermas relações doentias. Então nós temos realmente muitas vezes relações que são doentias nas comunidades. Relações de apego exagerado a pessoas, a lugares, a coisas, a cargos, não é? Relações que são doentias porque as pessoas guardam mágoas de muito tempo, não é? E de pessoas que muitas vezes nem tiveram a intenção de magoar tanto o outro, mas essas relações doentias estão na nossa cabeça e no nosso coração e, infelizmente, elas impedem que a gente viva e abrace comunitariamente as nossas vulnerabilidades em um caminho de conversão. E o item D lembra, né, a vocês, a mim também, que a gente não pode, não precisa e não deve globalizar uma experiência, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade com uma pessoa da comunidade e a gente leva esse elemento para todas e fala, essa comunidade é ruim, aquela experiência é ruim, não é? Globaliza e projeta situações em relação a outras pessoas. Às vezes a gente já teve uma dificuldade no passado com uma figura de autoridade ou qualquer coisa assim, projeta em outras pessoas que hoje não tem nada com isso. Então é muito importante que a gente tenha hoje abertura e diante do capítulo que a gente faça um esforço para abrir para novas experiências, experiências sadias, superando todas as expressões doentias que muitas vezes povoam a nossa mente ou o nosso coração. Depois a nossa próxima imagem
vai recordar de uma maneira bonita, não é? Preparando uma visão adequada nas nossas fraquezas, com uma frase do Jung, que lembra que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Isso significa que nem sempre a responsabilidade daquilo que a gente acha que é um defeito, um limite do outro, é dele mesmo. Às vezes é nosso e a gente está projetando, não é? Às vezes uma pessoa é muito egoísta e por conta disso o egoísmo do outro lhe faz lhe faz muito mal. Enquanto que uma pessoa generosa não tem dificuldade nenhuma de conviver com alguém que expresse um pouco mais de egoísmo. De qualquer maneira, fica aqui essa frase, esse quadro, só para lembrar vocês que ele nos prepara para olhar um pouco então as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que é o nosso próximo tema. Diante desse exposto, então, diante de tudo aquilo que foi exposto, a gente quer lembrar, não é, a palavra de São Paulo, palavra iluminadora de São Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Essa experiência de São Paulo, que está colocada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10b, é a continuidade de uma grande reflexão que o Paulo faz, não é? Lembrando daquilo que ele considerava grandeza, mas na verdade não tem motivo nenhum para se sentir assim. E que de fato aquilo que é grande nele hoje é a sua capacidade de ser fraco, de realmente reconhecer a sua própria fraqueza. Então, reconhecer que fraquezas e fragilidades que a gente conhece a respeito de si mesma nos igualam. Então, se por um lado as nossas qualidades nos diferenciam, porque nós somos pessoas diferentes e fazemos coisas diferentes e vivenciamos isso de uma maneira diferente, as fragilidades e fraquezas nos igualam, porque nelas nós somos todos e todas iguais, não é? Todos e todas temos as mesmas dificuldades. E é muito importante que através disso a gente se permita reconhecer a própria humanidade, não é? Nas ações que muitas vezes vemos espelhada nos outros. Segunda coisa importante diante desse elemento da nossa fragilidade como palavra iluminadora é potencializar o despojamento de si mesmo, em processo constante de conversão, a fim de que nada e nem ninguém seja capaz de impedir a gente de fazer o bem. O bem tem que ser feito e pode ser feito por causa da força de Cristo que está presente na nossa vida e na nossa história e o conhecimento que a gente tem da nossa própria fragilidade. Então, as qualidades nos diferenciam, mas as fragilidades nos igualam. Um segundo tema, como palavra iluminadora, que vocês podem depois aprofundar com tranquilidade, vem da carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 15, não é? Onde o texto fala de uma maneira tão bonita, como escolhidos e escolhidas de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Sempre que tiverem queixas contra alguém, como cada um perdoe o outro, do mesmo modo como o Senhor Jesus perdoou a vocês. E acima de tudo, vistam-se do amor, que é o laço da perfeição, e a paz de Cristo habite em vossos corações, para que a paz a que vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo seja estabelecida entre vocês. Sejam também agradecidos, que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que vocês possam instruir-se, aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria, inspirados pela graça, e cantem hino a Deus de todo o coração, salmos e cânticos espirituais. E o que vocês fizerem por palavras e obras, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Então é um texto esplêndido, né? Que valoriza muitíssimo as coisas boas. Recordar aqui, eu quero recordar com vocês o amor do apóstolo, não é? Ao estabelecer algumas regras saudáveis de convivência dentro da sua comunidade e dentro da comunidade dos colossenses, né? Destacar também
que esses elementos estão vinculados ao nosso âmbito de humanização, porque cada um deve passar, cada uma de vocês e eu também, passar por processos constantes de humanização, mas também vinculados à nossa espiritualidade. Uma vez que a gente acredita, uma vez que a gente tem fé, o esforço de viver aquilo que o Paulo coloca na carta aos Colossenses deve ser um esforço comum, que nos auxilia, que nos encoraja, que nos fortifica, que nos dignifica a nós mesmos e também em nossas relações com os outros. Diante do exposto, então gostaria que vocês agora fizessem uma pausazinha, como nós já fizemos agora há pouco, não para rezar a oração do Espírito Santo, mas para que vocês possam juntos e juntas rezar a oração que foi preparada para o capítulo, que tem como refrão: esperamos em vós, mas tornai mais confiante a nossa esperança, não é? Esse título bonito, esse jeito bonito de dizer: esperamos em vós, acreditamos em vós, celebramos a vossa presença, mas tornai mais confiante a nossa esperança. Esse é o nosso grande desejo. Então faça uma pequena pausa, não tem muita coisa depois disso não, faça uma pequena pausa, reze junto com a sua comunidade a oração capitular, não é? Que foi preparada com tanto carinho pelas pessoas que hoje fazem parte dessa grande comissão que orienta o seu próximo 17º capítulo geral do seu instituto. Então, voltando aqui, eu gostaria de destacar com vocês uma frase do Papa Francisco. Só tenho duas frases para falar agora no final, né? Essa frase belíssima que lembra a todas nós e a todos nós que toda vocação exige um êxodo de si mesmo. O Papa tem combatido muitas vezes a autorreferencialidade, né? A pessoa que acha que o mundo tem que girar em torno dela, como uma criança, né? Toda vocação exige um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e em seu Evangelho. Certamente a Beata Rita Amada de Jesus fez isso na sua vida, não é? Um êxodo de si mesma, buscando realmente fazer a centralidade da sua vida em Cristo e no Evangelho, e preocupada com a missão, com a educação, com o crescimento da obra que era de Deus e foi confiada a ela. Então, toda vocação exige sempre um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. E, finalmente, uma última frase que eu quero compartilhar com vocês, não é? É que a maturidade me permite olhar com menos ilusões. Olhar a vida, olhar o instituto, olhar a congregação, olhar as congregações, a igreja de uma maneira geral, mas também a vida familiar, o meu trabalho como colaborador e como colaboradora no instituto, né? Olhar tudo isso com menos ilusões, porque muitas vezes as ilusões são fantasias que atrapalham a nossa cabeça, o nosso coração e impedem a nossa mão de trabalhar e os nossos pés de caminhar. A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, aceitar a realidade da vida, a dinâmica do outro, as minhas fragilidades e a fragilidade do outro. Entender com maior tranquilidade, não é? Isso é uma coisa muito importante, poder entender o que está acontecendo com o outro e comigo mesmo com maior tranquilidade. E, finalmente, seja o que for o resultado do capítulo geral que nós iremos celebrar, querer com maior doçura, né? Querer com mais doçura. Querer e buscar com mais doçura o bem do seu instituto. Que a graça de Deus acompanhe cada uma de vocês. A minha esperança é que, mesmo que seja à distância, nós venhamos a nos conhecer antes do capítulo, senão que nós tenhamos a graça de nos encontrarmos lá e de celebrá-lo com alegria. Que Deus abençoe a vocês, membros da fraternidade, Deus abençoe as irmãs do Instituto Jesus Maria José, Deus abençoe também colaboradores e colaboradoras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.